A graça e a paz. Marilete me ligou para que nós pudéssemos falar sobre dar uma aula na escola dominical, e eu quero louvar a Deus por esse tempo que Deus tem preparado. E eu queria dizer nessa manhã sobre discipulado familiar e discipulado nos nossos relacionamentos, ou seja, nos nossos amigos, colegas, vizinhos, familiares. E eu queria, primeiro, antes da gente começar a falar sobre isso, queria dizer um versículo bíblico. Mas antes do versículo bíblico, eu queria dizer que quando Deus nos criou, Ele tinha um projeto fantástico em nossas vidas. Na verdade, o desejo dele é que nós pudéssemos ser sua imagem e semelhança. Sabemos que o pecado atrapalhou esse projeto, mas sabemos também que Cristo, ao vir na Terra, Ele revelou para nós qual é a imagem e semelhança de Deus. E Cristo hoje é o nosso modelo para que nós possamos saber quem nós devemos nos tornar. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que Deus, por muito, muito tempo, Ele fez uma linha de informações para que nós pudéssemos chegar em Cristo. E quando nós vemos o povo de Deus saindo do Egito, e um pouco antes deles entrarem na Terra Prometida, nós vemos Deus colocando o povo entre duas montanhas e mostrando para o povo dois caminhos. E eu percebo assim que no nosso caminhar, nós sempre temos a opção de fazer escolhas. E eu queria assim frisar muito claro isso nessa manhã, que nós como seres humanos fomos criados para fazer escolhas. Talvez nós não podemos às vezes ter controle de tudo que acontece ao nosso redor, mas nós sempre temos o controle de dar respostas. Então nós podemos fazer escolhas. Se isso não fosse verdade, a Bíblia ela falaria que isso não seria verdade. Mas como a Bíblia é a palavra de Deus, ela sempre nos orienta a fazer escolhas. E talvez você vai falar assim, Ricardo, que escolha que eu deveria fazer? A Bíblia também orienta a escolha correta que nós precisamos fazer. Então nós estamos hoje aqui em casa, nessa mesa, para falar um pouco da palavra de Deus. E queremos falar sobre o discipulado familiar, que acontece na mesa, nas refeições, no café da manhã, no almoço, no jantar, nas festas, nas celebrações. Eu acredito que a mesa é o local onde nós mais conseguimos discipular a nossa família. Nós aprendemos na prática muitas coisas e também ensinamos muitas coisas para os nossos filhos. E quem nós convidamos para vir na nossa casa, os nossos amigos, os nossos colegas, também é uma extensão desse discipulado. Porque as pessoas que vêm na nossa casa, eles conseguem ver quem nós somos. A família sempre conhece quem nós somos. Então aqui no capítulo 30 de Deuteronômio, Deus fala, através de Moisés, uma palavra muito interessante. Versículo 19, fala assim, eu proponho para vocês hoje, ou seja, que vocês possam escolher. Eu proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Daí ele fala, escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Olha que palavra maravilhosa. Se caso alguém tivesse dúvida no que escolher, o próprio Deus já fala, olha, escolha a vida, para que vocês possam ter vida. Então, na caminhada cristã, nós já estamos na igreja já há algum tempo, e nós temos aprendido que todo dia é uma oportunidade de nós aprendermos algo novo. E nós só aprendemos quando nós passamos por algumas situações. Então, eu e a Gisele, quando nós casamos, nós não tínhamos o conhecimento de Jesus que nós temos hoje. Mas quando Jesus entrou na nossa vida, a gente percebeu que a forma que a vida estava nos levando não era a vida
que Jesus tinha proposto para a nossa realidade. E nesses 21 anos de casado, que agora dia 23 nós vamos fazer mais um aniversário, nós temos percebido que toda semana nós temos que fazer escolhas novas, nas quais vai surtir um resultado. Se eu não fizer uma escolha, e a Gisele não fizer a dela, e nós em comum acordo fizermos uma escolha junto, as nossas filhas, de alguma forma, elas também têm que fazer as escolhas dela, mas às vezes elas recebem uma consequência pela escolha que nós fizemos. Vamos colocar um exemplo assim bem simples. Se eu e a Gisele escolher gastar mais do que nós ganhamos, com certeza as nossas filhas vão sofrer a consequência. Do quê? Da abstinência de algumas coisas, né? Então, tudo que nós fazemos dentro da casa surte um efeito dentro da casa. Então eu creio assim que Deus, na infinita graça dele, no infinito amor dele, ele sempre quis que a família fosse o grande projeto para falar para o mundo quem ele é. Quando nós vemos que Deus tem comunhão com Jesus e comunhão com o Espírito Santo e eles formam uma família, nós percebemos que o grande projeto de Deus é o quê? Fazer da família um projeto para dizer para o mundo como Deus é. Então, aqui dentro da casa, se nós entendermos o Evangelho, nós vamos ter uma sociedade forte. Nós vamos ter famílias estruturadas. No livro de Malaquias, no último capítulo do Antigo Testamento, o último livro do Antigo Testamento, tem um versículo muito interessante, que fala assim, quando Jesus viesse na Terra, ele ia fazer algo extraordinário na sociedade. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, nós vimos em Deuteronômio que Deus nos orienta a pensar como Ele pensa. Então Ele pensa a vida, Ele escolhe vida, e Ele quer que nós concordamos com essa escolha dele, porque daí quem que vai ter vida? Não só nós, mas também os nossos filhos. Aqui nesse versículo fala que se o pai concordar com o filho e o filho concordar com o pai, eles vão andar na mesma direção. Então, nosso Deus como pai enviou o filho dele para que pudesse fazer o que? A pacificação, trazer paz entre eu e Deus. Então hoje eu caminho com Deus porque eu concordo com aquilo que ele fala que é verdade. Então a palavra de Deus é um livro de concordância. Conforme você vai concordando com aquilo que está escrito, você vai se desenvolvendo e vai crescendo espiritualmente e vai se tornando cada dia mais parecido com Jesus. Então, olhando para o discipulado familiar, nós olhamos assim na vida de Paulo. Paulo ele fala algumas coisas muito interessantes com relação à família. E nesses últimos dias, nós temos passado por muitas transformações, e eu creio assim que todas as famílias têm passado por muitas transformações, mas Deus, de certa forma, colocou as pessoas dentro de casa para que elas pudessem se relacionar uma com a outra, para que o relacionamento deles dentro de casa pudesse ser um exemplo para o mundo. Então, quando nós olhamos Paulo falando que o marido tinha que amar a esposa e que o amor que o marido tem pela esposa é similar ao amor que Jesus tem pela igreja, ao ponto de precisar morrer, algum tempo atrás eu estava lendo esse versículo e Deus falou assim, algo muito interessante no meu coração. Ele falou assim: Ricardo, assim como você concordou que eu amei o mundo inteiro e enviei o meu filho para morrer por vocês, para que vocês pudessem ter vida, quando você ama a tua esposa como eu amo, vai começar a ter um ciclo de amor. Agora, o ciclo de amor ele não continua se a tua esposa não concordar com você. Paulo ele usa o termo respeitar. Ele fala assim, a esposa precisa respeitar o marido. Então nós estamos num contexto familiar. Quando ele fala respeitar, na verdade ele está querendo dizer o quê? Você precisa concordar que o teu marido te ama. E esses dias eu estava discipulando um menino e eu falei para ele assim, olha, nós vamos começar um processo de morte.
Daí ele falou assim, poxa, que esquisito, o discipulado nos leva para a morte? Nos leva para a morte, porque o nosso noivo morreu. Ele faz parte do casamento eterno. Então, se Jesus morreu e ressuscitou com uma nova vida, eu também preciso morrer e ressuscitar para que eu possa fazer parte dessa nova vida. Então, o casamento, às vezes nós ouvimos o sacerdote ou o padre falar no final do casamento, né, até que a morte o separe, né? E eu creio assim que a morte, na Bíblia, ela une nós com Cristo. Quando eu sei que eu morri na cruz com Ele, eu me uno a Ele. Ou seja, Ele é meu noivo, eu sou a noiva. Então, quando eu morro para mim mesmo e amo a minha esposa, e ela concorda com esse amor e morre também para ela mesma, ou seja, quando dois mortos se unem, formam um vivo. Então, se ela não morrer e eu não morrer, nós não conseguimos ficar casados. Por isso que tem muito divórcio hoje. Quando a gente lê na Bíblia que Deus não se alegra das alianças quebradas, Ele está falando disso. Quando alguém não concorda, não tem como caminhar junto, então há uma quebra. Se eu não concordar com aquilo que Deus fala que é verdade, a Bíblia fala que eu estou pecando. Então, se eu não concordar com aquilo que Ele fala que é verdade, eu peco. Ela peca e o mundo inteiro peca. Agora, se eu concordar que aquilo que Deus fala é verdade e que eu preciso amar minha esposa, e que para ela entrar nesse ciclo de amor, ela precisa concordar com esse amor, a hora que ela concorda com o amor, nós deixamos o nosso amor de lado, nós morremos para nós mesmos e nos unimos e formamos uma pessoa só. É o que a Bíblia fala. Vai morrer dois para formar um. Então, Eva foi tirada de dentro de Adão. Pelo livro de Gênesis nós vemos isso. A igreja é tirada de dentro de Jesus. Então nós que somos igreja, nós obedecemos ao cabeça que é Cristo. E se nós concordamos com esse amor, nós amamos um ao outro. Então esse ciclo de amor que vai dizer como que vai ser o andamento da casa. Se eu entender e se ela entender, nós vamos ter o quê? Um ciclo de crescimento. Daí você vai perguntar para mim, mas Ricardo, mas se a esposa não amar? E se o marido não amar? Vai acontecer aquilo que Paulo fala também no livro de Coríntios. Ele fala assim, se você casar com alguém que queira caminhar com você, no caminhar a pessoa vai também acreditar no mesmo Deus que você acredita. Independente o homem ou a mulher. Ele fala para os dois. Então, o que não deixa nós caminharmos é quando nós não concordamos. Então eu falo para a Gisele, olha, eu amo você. E como que ela pode expressar esse amor? Concordando com esse amor. Agora, a Bíblia fala que o coração dos pais iriam se converter ao coração dos filhos, e isso o inverso também. Ou seja, ia acontecer o contrário. Quando nós amamos os nossos filhos, assim como Deus nos ama, eles vão responder concordando com esse amor. Isso se expressa em obediência. Não existe concordância com Deus sem estar em obediência. Quando o filho desobedece o pai, a Bíblia fala que ele está desonrando o pai e a mãe. Na verdade, ele está o quê? Desonrando. Ele não está concordando que os pais amam ele ao ponto de, às vezes, colocar limites ou regras. Então, a Bíblia é um livro de amor que me leva, eu como marido, a amar minha esposa. E leva ela como esposa a concordar com o meu amor. Que leva nós dois a amar os filhos. E leva os filhos a concordar com esse amor. Se isso acontecer, o grande projeto celestial deu certo. Porque foi para isso que Jesus morreu. Foi para isso que Jesus morreu. Ele morreu para que a família pudesse estar convertida a Deus. E essa família pudesse ser o quê? O sal da terra e a luz do mundo. Então, nos nossos relacionamentos familiares, nós somos curados, somos transformados na imagem e semelhança de Cristo. Só se isso aqui for como base. Se a palavra de Deus for a base da família, nós vamos chegar a esse objetivo do quê? De crer que realmente isso é possível. Esse grande projeto celestial. Deus ama a família.
e Ele quer que a família seja o quê? O coração dele na sociedade. Então, quem são as pessoas que nos rodeiam? Se nós formos uma família que realmente testemunha Jesus, não vai ter dificuldade de testemunhar Jesus para os vizinhos, que são mais próximos do que os parentes, do que os nossos familiares. Não vai ser difícil também testemunhar Jesus na igreja. Não vai ser difícil também testemunhar Jesus na escola, onde eles têm os relacionamentos deles. E também não vai ser difícil testemunhar Jesus no trabalho, porque todos os outros relacionamentos é um fruto da casa. Então, às vezes as pessoas falam assim, meu filho, minha filha está assim, mas ele é fruto do lar. Nós precisamos repensar a forma pela qual nós estamos instruindo os nossos filhos, para depois amanhã não querer colocar os nossos filhos na mão do pastor, ou colocar a culpa no pastor ou na pastora, olha o meu filho como que está. A culpa dos nossos filhos estarem da forma que está é exatamente de nós, às vezes, não sentarmos na mesa. Deus falou que na mesa os pais iam ensinar os filhos o caminho que era para eles caminhar. Que na mesa, nas relações mais simples da vida, eles iam ver todo dia como que era o procedimento do pai e da mãe e aprender. Então a responsabilidade fica maior para os pais mesmo. Porque nós temos a responsabilidade do quê? De não errar mesmo e de mostrar para eles que eles precisam acertar. Mas nós erramos. E quando nós erramos, nós também dizemos para eles, olha, o pai e a mãe errou, mas nós podemos voltar, pedir perdão, porque a única forma de sair pecado do homem é através do arrependimento. Sabemos que nós temos a cruz, mas se nós não pedirmos perdão e nos arrependemos, a cruz não tem valor. Porque o Espírito Santo ele traz convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Mas se nós não levarmos isso em consideração, a gente vai andando de que forma? Em imperfeição. E daí nós estamos em desacordo com a palavra de Deus. E através da nossa comunhão na mesa, é onde a gente pode não só expressar o nosso amor pela nossa família, mas também a gente pode mostrar para eles o quanto eles são importantes para nós, né? Eu sempre costumo dizer para as pessoas de que é importante os pais planejarem pelo menos uma vez por mês fazer um jantar especial só para os filhos, só para a família. Porque às vezes nós cometemos muita falha e durante a caminhada a gente aprende muitas coisas. Às vezes nós nos programamos para um almoço com muitas pessoas e fazemos aquele banquete, fazemos aquela arrumação de mesa bonita, preparamos um prato especial para aquele que é de fora. Então, o que Deus tem colocado no nosso coração é que nós precisamos passar essa mensagem para os nossos filhos. O quanto é importante sentar na mesa, o quanto nós achamos eles especiais, o quanto nós nos dedicamos às vezes para preparar um prato, um bolo, seja um sanduíche, seja um macarrão, mas para comer em família, para poder o quê? Para você poder conversar com o seu filho, olhar no olho dele, para ele poder olhar em você e ver o teu amor, né? Quando eu aprendi que quando a gente senta e come comida com alguém, a gente cria memória na vida dos nossos filhos, né? Eu sempre me recordo de sabores do passado, daquilo que eu comi, que a minha avó fazia ou a minha mãe fazia. Então a gente sempre ouve as pessoas falarem dessa forma, que a comida traz memórias, mas também a mesa não traz só, porque tem um segredo que muitas vezes nós não entendemos. Que quando nós sentamos na mesa para ter um tempo de comunhão e celebrar, a palavra fala que o próprio Jesus, que é o pão da presença, ou seja, que é o próprio Cristo, ele vem cear com a gente, com a família, para que possa gerar, através desse tempo de comunhão, na mesa, comendo junto, o amor dele fluindo em nós, né? Posso dizer para vocês assim que não é uma tarefa muito fácil. Às vezes as rotinas das pessoas são muito diferentes. Às vezes nós conseguimos fazer uma refeição por dia todos juntos. Às vezes existem famílias que vão conseguir fazer uma refeição por semana, né? Então, se fosse para mim dizer algo, faça pelo menos uma semana um almoço em família. Mas de sentar, você, pai, mãe, filhos, na mesa, olhar no olho, conversar, perguntar como está, dizer o teu amor, expressar exatamente
aquilo que às vezes nós não conseguimos falar, né? Às vezes a gente tem um sentimento pelo nosso filho, às vezes a gente tem um orgulho de algo que ele fez, às vezes a gente admira alguma atitude dele, mas muitas vezes nós não falamos para ele. Então, o que Deus na verdade quer é que nesse tempo de comunhão, na mesa, comendo junto, tomando um café, compartilhando o pão, a gente possa não só compartilhar o pão, mas também que a gente possa compartilhar o amor que Deus tem derramado no nosso coração, né? A gente tem provado nesses últimos tempos da comunhão da mesa, e isso tem sido cura para nós. Para mim, como pessoa, para o Ricardo, mas para nós como casal, mas também para nós como família, né? Encontramos muitos desafios também, né? Porque na nossa caminhada nós temos desafios. Uma pessoa falou assim, na sua casa você não tem problema. Eu falo assim, eu seria mentirosa se eu dissesse que não tem problema. Mas eu digo assim, que o autor, que é o próprio Jesus, tem nos dado a graça dele para poder suportar e nos auxiliar em tudo aquilo que nós temos vivenciado nos últimos dias. Porque se não for, a gente não tem condição de lidar com aquilo que nós temos enfrentado. Não só a pandemia, não só as dificuldades que as famílias têm enfrentado, mas tudo aquilo que tem gerado muita dor nas famílias das igrejas, né? Então, eu falei para o Ricardo esses dias que o desejo do meu coração, como pessoa, é permanecer naquilo que Deus tem falado para nós. Ficar firme até o final. E suportar aquilo que às vezes acontece com a gente no nosso dia a dia. Porque todo mundo enfrenta dificuldade, todo mundo enfrenta desafio, todo mundo enfrenta enfermidade ou qualquer outro tipo de coisas que a vida nos oferece, né? Mas Deus é o segredo. Deus tem nos revelado o segredo de que Ele é essencial e que a comunhão na mesa, como família, é muito importante. Quando nós olhamos para os princípios bíblicos, nós vemos que a sociedade passa e os costumes também, mas os princípios não passam. Deus ainda continua sendo o primeiro, e se nós o colocarmos Ele como primeiro, Ele vai ser primeiro em todas as coisas, mas o segundo é a família. Não se esqueça disso, meu amado e minha amada irmã. Os pais, eu queria orientar os pais, e estou trazendo essa orientação para mim também, que nós possamos conquistar a admiração dos nossos filhos, porque filho nenhum obedece o pai e a mãe que ele não admira. Nós não obedecemos a Deus quando nós não admiramos a Deus. Por isso que a Bíblia fala que o princípio da sabedoria é o temor. E temor para mim é admiração, reverência e submissão. Se nós como pais não conquistarmos a admiração dos nossos filhos, eles não vão nos obedecer mesmo. Mas pior do que isso, eles não vão obedecer ao Pai do céu. Aí é muito ruim. Então nós como pais, que nós possamos conquistar a admiração dos nossos filhos, que nós possamos admirar os nossos pais. Talvez algum filho nesse momento vai fazer uma pergunta aí na tua mente: mas eu não admiro meu pai. Querido, talvez algumas coisas que o seu pai e a sua mãe fez não é admirável mesmo. No entanto, alguns princípios que ele ensinou para você, quando você lê na palavra, você vai bater e vai ver que realmente são princípios bíblicos. E eu queria orientar você, que é filho assim como eu sou também. Assim como Paulo fala, me esquecendo das coisas que passaram, prossigo para o alvo. Quero dizer para você nessa manhã, aquilo que você não admira no teu pai, perdoa e deixa no passado. Aquilo que você não admira na tua mãe, perdoa e deixa no passado. E pega aquilo que é bom e gera isso o quê? Uma caminhada para o futuro. Porque aquilo que a palavra de Deus fala é que nós precisamos pensar direito. E precisamos o quê? Tomar decisões corretas. Então vou falar mais uma vez, nós não temos controle de todas as coisas, mas sobre a nossa resposta nós temos. Então o que Deus quer que nós respondemos para Ele hoje é que Ele seja o primeiro do meu coração, para que seja o primeiro no meu casamento, para que seja o primeiro na minha casa, e que a família venha em segundo mesmo, porque todas as outras coisas vão passar, mas a família, ela vai permanecer da forma que você escolher construir ela. Quero orar nessa manhã,
pela família. Quero louvar a Deus por Ele estar revelando o desejo dele ao coração de todas as pessoas que o reconhecem como Deus verdadeiro e que reconhecem que Jesus é o enviado dele. João fala em 17:3 que a vida eterna é essa: crer que Deus é de verdade e que Ele enviou Jesus para nos mostrar o caminho. Querido Deus, nessa manhã eu quero orar, Pai. Quero apresentar os nossos corações. Queremos dizer que nós te amamos e que nós concordamos que o Senhor nos ama. Queremos entrar nesse ciclo eterno de amor, Senhor, cada dia mais. Queremos experimentar o Teu amor, porque foi para isso que nós fomos criados, para amar. Senhor, que toda mentira que existe no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs e de todos aqueles que estão ouvindo esse vídeo, que possam cair por terra em nome de Jesus, e que toda a verdade da boa notícia do Evangelho possa libertar cada um das mentiras que em muito tempo aprisionou as famílias. Senhor, eu quero liberar nesse momento, Senhor, uma profecia sobre a vida dos maridos, que eles possam amar as esposas incondicionalmente, que as esposas possam concordar com esse amor e se sentirem amadas por eles. Senhor, que o casal possa ser só um diante do Senhor, que eles possam amar os filhos e criar, Senhor, admiração neles, e que os filhos possam fazer escolhas de honrar os pais e as mães para a glória do reino de Deus. Senhor, nós queremos te pedir que nós possamos ser suas testemunhas e testificar do teu amor nos nossos círculos de amizade, aos vizinhos, aos colegas de trabalho, aos amigos de escola e em todos os lugares que nós estivermos, Pai. Que nós possamos ser a luz que brilha para mostrar a direção para esse mundo. Amém, querido? Nessa manhã eu estava fazendo meu devocional e Deus trouxe uma revelação muito clara no meu coração. Ele me mostrou aqui, na minha mente, quando Moisés saía da tenda da presença. Moisés entrava numa tenda para ter uma comunhão com Deus todos os dias. E quando ele saía, a Bíblia fala que o rosto dele brilhava da glória de Deus. E ele colocava um pano para tampar, porque ia passando os dias, aquele brilho ia sumindo. E daí Deus me fez uma pergunta muito clara. Quando as pessoas olhavam para Moisés, o brilho era dele ou era de Deus? E eu, o mais rápido possível, respondi: o brilho era de Deus, porque o brilho ele é uma consequência da comunhão que Moisés tinha com Deus dentro da tenda. Queria dizer para vocês que hoje nós somos a tenda. Hoje nós somos a casa de Deus. E Ele mora dentro de nós através do Espírito Santo. Então nós podemos brilhar muito mais do que Moisés brilhava. Mas para quê? Para que o capítulo 5 de Mateus, versículo 16, a Bíblia fala que as nossas ações ia brilhar tanto que as pessoas iriam olhar e falar assim, ó, glória a Deus. Essa glória que está saindo dele não é dele, é de Deus. Então você tem o Deus dentro de você. E você pode brilhar nesse mundo. Você pode ser o sal e a luz do mundo. Então a tua intimidade com o Senhor vai trazer uma consequência de glória para a sociedade. As pessoas vão olhar para você e vai falar assim: você é uma pessoa que anda com Deus. Por quê? Porque você brilha em todos os lugares que você vai. E o mais importante disso, o brilho não vem de você, vem de Jesus. Deus abençoe meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. A mesa. Jesus sentou com seus discípulos e ensinava na mesa, comia com eles. Que nós possamos usar essa ferramenta tão valiosa para glorificar a nossa família, para glorificar a Deus, né? Para ajudar a nossa família, mas também ajudar os nossos amigos. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.